Sejam bem-vindos. Até o final do século XVIII, as igrejas protestantes, tanto da Europa como também norte-americanas, dependiam dos seguintes recursos para a educação cristã de seus fiéis: o lar, a literatura cristã e o culto. O lar era a principal fonte de orientação religiosa para as crianças. Elas eram ensinadas pelos próprios pais por intermédio das devoções domésticas. Também era fonte de instrução bíblica a literatura religiosa. Além da Bíblia, utilizavam livros como O Peregrino, de John Bunyan, e também os catecismos, que eram fortes fontes de instrução religiosa. Por fim, a educação cristã se dava por meio do culto. A liturgia e, em especial, as pregações eram valiosos elementos de educação na fé. Os puritanos ingleses, por exemplo, deram importantes contribuições nessa área com seus sermões profundamente bíblicos, doutrinários e práticos. No século XVIII, ocorreu um importante movimento religioso na Inglaterra, que ficou conhecido como Avivamento Evangélico. Seus principais líderes foram John Wesley, Charles Wesley, George Whitefield, entre outros. Esse avivamento impactou profundamente as igrejas e a sociedade inglesa da época, gerando muitos frutos espirituais e sociais: reformas das prisões, luta contra o trabalho infantil, campanha contra o tráfico de escravos. São exemplos desses resultados e frutos espirituais e sociais na sociedade inglesa da época. Também esse avivamento produziu uma grande ênfase na educação cristã e também em missões mundiais. Nesse contexto, entrou em cena o jornalista Robert Raikes. Ele fundou em 20 de julho de 1780 a Escola Bíblica Dominical. Na época, a Inglaterra, a cidade onde Robert morava, sofria com uma enorme desigualdade social. A maioria da população não sabia ler, eram analfabetos. Como ainda não havia escolas públicas, as crianças pobres trabalhavam 12 horas por dia nas fábricas da região, e o único dia livre que tinham era o domingo, e elas ficavam nas ruas sem nenhum tipo de supervisão e cuidado. E o jornalista Robert Raikes passou a se incomodar com o comportamento dos jovens, que mesmo com pouca idade já xingavam e também se agrediam. E ao perceber que por esse caminho as crianças não teriam um bom futuro, ele teve a ideia de criar uma escola que funcionasse aos domingos e ensinasse fundamentos cristãos, boas maneiras, moral e civismo. As escolas dominicais fundadas pelo Sr. Robert no final do século XIX originaram o estabelecimento da educação pública popular. É o que afirmou na época o historiador John Richard. Robert conseguiu o apoio de algumas senhoras que iam de casa em casa explicando sobre o trabalho de convencer os pais da importância do ensino para as crianças e jovens. O trabalho cresceu e em 3 anos já haviam 7 escolas com média de 30 alunos cada. A transformação a longo prazo foi tão grande que em 12 anos não existia nenhum criminoso para ser julgado